Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história, né? Essa disciplina que é show. Eu sou suspeita de falar, né, sobre isso. Mas, enfim, sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Vocês já me conhecem, não é isso? E estou aqui hoje numa aula mais que especial, com várias presenças aqui ilustres comigo, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Olha que legal a gente ficar atento aí, né? Entender, conhecer a nossa história é muito importante, né? E a gente sempre gosta de trazer umas problemáticas, umas inquietações, né? Porque historiador gosta disso, viu? E através do estudo, né? Por meio do estudo da história, a gente tentar responder algumas questões, não é isso? Mas, bom, eu conto aqui com a presença, né, de Miriam, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, que é muito importante, né, a gente pensar, respeitar e trabalhar com inclusão, é super importante. Seja bem-vinda, Miriam, e bom trabalho para a gente. Eu também conto com a galera massa aqui na produção, Jonas, Juninho, beijo bem grande, sempre dá apoio aqui a gente, certo? Tá sempre aqui na correria, por trás das câmeras, para que essa aula chegue aí na sua telinha de uma forma bem bacana, bem massa, certo? E junto comigo, para acompanhar o chat, eu estou num privilégio hoje de ter professora Viviane comigo. Olha só. Oi, professora Vanessa. Eu tô aqui tentando acordar Pedrinho. Que hoje ele tem o quê? Pois Hoje é. ele tem um reinado para Exato. conversar. Eu já tô aqui conectada e você que está em casa pode participar da aula da professora Vanessa através do aplicativo do Educa Recife. Faz o seu login lá com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento para conversar com a gente. Exatamente, o recado aí foi dado, né? Vai também, Juninho vai jogar os QR Codes na sua telinha, porque se você ainda não baixou o aplicativo, fique esperto aí, olha, direciona o seu celular para a telinha e esses QR Codes aí, você pode baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir aqui com a gente, né? Que é bem importante interagir aqui ao vivo, fazer essa troca, esse diálogo, para que a gente fortaleça, né, nosso aprendizado. Então, fica aí esse recado para vocês e vamos embora, né? Se você também não conseguiu acompanhar essa aula ao vivo, né, professora Vivi, eles podem também acessar essa aula e outras aulas, né, pelo canal no YouTube, lá do Educa Recife, e deixar os comentários, porque a gente adora ver os comentários de vocês, né? Mas lembre-se também de ser sempre empáticos, né? Isso. Eu adoro. Sempre simpáticos. Lá no YouTube tem a playlist, então você pode ir pela sua turma. Se você é do oitavo ano, vai lá na lista do oitavo ano, tem todas as aulas para você maratonar. Exatamente, olha aí. Fica essa dica super legal, mas vamos embora aqui para o tema da nossa aula, né? Que é primeiro reinado. Professora Vivi já deu um spoiler ali, já se adiantou, né? Falando para acordar Pedrinho, que hoje é o reinado. Pois é, mas a gente vai ver que esse reinado não foi muito bom, não, Ai, viu? meu Deus. Teve alguns conflitos, existiram algumas questões que foram bem desagradáveis, vamos dizer assim, né? Mas vamos embora entender, né? A gente veio em algumas séries aí de aulas, né, falando sobre todo o processo de independência, que foi um processo longo ali, né, que não é linear. A gente sabe que a história não trabalha, né, com a questão linear já prevista, porque sempre existem, né, aqueles conflitos, as guerras, todas as questões que muitas vezes, né, são colocadas ali e vai confrontar com aquele acontecimento. Então, no primeiro reinado também surgiu isso, né? Depois do processo aí de independência do Brasil, a gente vai ver, né, que foi um processo longo ali para se consolidar a independência de fato política, né, dessa separação do Brasil com Portugal. Mas vamos aqui, olha. Então, no mês, né, a gente sabe que é o dia da independência, né, lá é o 7 de setembro de 1822. E aí, meses depois, no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil.
Olha Responsa, hein? Responsa. Mas veja que o império dele, a gente vai entender, né? Que esse processo aí do império dele foi um pouquinho autoritário, viu? Foi mesmo. Foi. Ele, em vez de ser bondoso com todo mundo, né? Tentar achar o progresso para o Pois país. O é. que será que ele fez, professora Vanessa? Exato. E veja, nesse momento, né, que se declarou a independência, nessa separação aí de Portugal, né, Brasil de Portugal, ele tinha muita popularidade, mas com as atitudes dele, né, que a gente vai entender na aula de hoje, ele começou a enfraquecer essa questão da popularidade dele, né, porque ele tinha com ele na mão a elite, né? Os grandes proprietários de terra estavam apoiando ele. Mas aí ele começou com umas ideias erradas, Eita. aí ficou ruim para o lado dele. Mas, bom, então, a partir de dezembro do mesmo ano, né, que foi declarada a independência, ele se declara também imperador. E olha só o que é que a gente vai ver, né? O desdobramento desse processo aí do primeiro reinado. Olha só em tela cheia. A consolidação da independência, né? Os Estados Unidos reconheceram a independência em maio de 1824, veja. Quase 2 anos, né, depois, os Estados Unidos reconhecem, certo? Informalmente, né, não era muito oficial ali, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, né? A Inglaterra tinha aquele jogo ali de interesse e tudo mais, então já reconhecia, mas não era oficial. E Portugal, né, só reconhece em 1825, veja, e exigiu ainda ao Brasil um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, né, que é a moeda da época, para reconhecer a independência. Veja só. E a Inglaterra foi quem emprestou esse dinheiro a Portugal, né? A gente viu que todo o processo lá do período napoleônico, né, daquela invasão Napoleão, Portugal estava meio quebrado das pernas, né? Estava bem ruim, endividado, passando por uma crise. E não reconhecia essa independência. Veja, a declaração, né, a proclamação acontece lá em setembro de 1822 e só em 1825 é que Portugal, de fato, reconhece essa independência política do Brasil, certo? E olha aí, o povo, olha só em tela cheia, mais pobre, sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A gente viu, né, nessas aulas aí desse processo de independência, que era muito vinculada àqueles grandes proprietários de terra, a elite, né? Era uma elite que estava ali no comando, que estava junto ali do poder, né, de todo esse processo. Então, o povo, a parte mais popular, né, os grupos populares da época, não acompanhou esse processo, né? Até porque as leis não, né? Mas assim, a condução ali do governo, do poder, não era feita para eles, né? Era um jogo ali só político e econômico. Então, veja só, a estrutura agrária, olhem só, continuou a mesma, a escravidão manteve, né? E a distribuição de renda continuou desigual. A gente sabe que nesse período aí existia ainda o processo de escravidão, né? O processo ainda de tráfico aí de escravos que vinham, né? A população, né, lá da África eram arrancadas do seu território, trazidas para cá para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar ou nas áreas mais urbanas também, né? Então, esse processo ainda continuou nessa estrutura. E a elite agrária que deu suporte a Dom Pedro foi a camada que mais se beneficiou, obviamente, né? Tinha esse jogo aí de interesse. Então, por isso que a gente diz que não houve essa participação popular e essas camadas mais populares não acompanhou esse processo de independência. E aí chega, né, o período ali do primeiro reinado, porque, como eu estava falando, foi um processo para ele consolidar esse reinado dele. Então, o primeiro reinado do Brasil é o nome dado ao período em que Dom Pedro, né, governou o Brasil, que foi entre os anos de 1822 a 1831, né, quando há aí a abdicação dele do trono, né, a renúncia, e ele volta para Portugal, mas a gente vai entender isso direitinho.
O governo, então, de Dom Pedro enfrentou muitas dificuldades para se consolidar independente, né? Pois ocorreram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas, principalmente. E a gente vai ver, né, que na região norte e nordeste, professora Vivi, houveram muitos conflitos, né? Muita resistência ali dessa independência, né? Então, houveram guerras, confrontos para poder consolidar. Inclusive, houve tantas problemáticas, né, conflitos, que Dom Pedro encaminhou tropas para cá, né, para que pudesse, na força, né, ali, conseguir que as pessoas reconhecessem essa independência, certo? E a gente vai entender que teve outro processo, né, além dele utilizar, né, essa força e tudo mais para impor, né, o seu império ali, ele também usou uma outra artimanha. E aí, sabe o que é que foi? A Constituição Brasileira. E a nossa primeira Constituição, que é de 1824. Veja aí, o debate político nos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição, certo? E a gente tem que lembrar que o Brasil, né, se tornou independente, mas se tornou uma monarquia, né? É um dos países aqui da América do Sul, né, que depois da independência se torna monarquia, porque os outros se tornaram o quê? República. Então, aqui, monarquia quer dizer o quê? Né? O poder ali absoluto do rei, aqui no caso, do imperador. Certo? Então, o debate político se voltava em torno dessa Constituição. E por que essa Constituição? Porque era uma forma também de Dom Pedro consolidar esse império, porque não estava tendo muita flexibilidade, não estava sendo muito fluido, não. Existia essa resistência, principalmente, né, desse pessoal do norte e do nordeste, né, que estavam das províncias do norte e do nordeste, que estavam resistindo a esse processo todo. Então, veja, a Assembleia Constituinte se reuniu no Rio de Janeiro, em maio de 1823, e os constituintes tentaram limitar o poder do imperador, porque ele queria concentrar, centralizar o poder só na mão dele, certo? E Dom Pedro, insatisfeito, né, com essa assembleia, com essa reunião aí desses representantes, ele faz o quê? Ordena o fechamento da assembleia, né, e a prisão desses deputados. Veja que autoritário. Meu Deus do céu, acho que é melhor mandar Pedrinho ir dormir. Porque olha só a confusão que ele fez para poder governar pelo poder, né? Exatamente. Simplesmente. E ainda vai ter outra questão, viu? Que a gente vai entender, né? Vejam só. Fiquem atentos aí, olha só o slide. Então, Dom Pedro, né, escolhe pessoas de sua confiança para elaborar uma nova Constituição, certo? Que é essa que a gente conhece como a primeira Constituição. Esta foi outorgada. Né? Quando a gente está falando de outorgada, né, uma Constituição que foi outorgada, é porque não houve participação através de voto. Né? Foi uma imposição de leis. A gente sabe que Constituição também é o conjunto de leis, né, maiores que rege um país. Então, quando a gente fala que uma Constituição foi outorgada, é porque ela foi ilegítima. Ela foi imposta sem uma discussão, sem, né, debates. Então, quando a gente fala promulgada, que é o caso da nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988, considerada Constituição Cidadã, essa foi promulgada, porque houve debates, teve a questão ali do voto, né? Então, tudo isso leva em consideração, a gente tem que ficar bem atento, né? Então, veja, já se falando de que essa Constituição foi outorgada, a gente já sabe que existe um tom aí, né, de tirania, né, de autoritarismo. Então, vejam aí no slide. Então, em 25 de março de 1824, apresentou todos os interesses autoritários do imperador. E aí, nesse período, veja, se definiu os três poderes, né? Esses três poderes aí, a tripartição dos poderes, né, que a gente já viu em outras aulas lá, que vem bem inspirado ali dos ideais iluministas de Montesquieu, né, que divide os poderes, né, justamente para não ter abuso de poder.
né? Eles trabalharem independentes, mas precisando um respeitar o outro. Então, era dividido o poder, né? Nessa Constituição teve essa divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário, certo? Mas ele criou um quarto poder, que era o poder moderador. Veja só. E o que é que dizia esse poder moderador, né? Que qualquer coisa que fosse decidida entre esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário, ele poderia modificar. Mas olha que espertinho, né, professora Vanessa? Ele é espertinho demais, porque era um poder exclusivo do imperador dele. Olha só, então ele mandava e desmandava, o que lhe concedia diversos poderes políticos, ou seja, os outros eram só representativos ali, porque se alguma coisa fosse definida em algum desses poderes, ele chegava ali e interferia. Então, isso, né, essa questão dele criar esse outro poder, esse poder moderador, causou bastante insatisfação na população, Não é à inclusive toa, né? da elite. Não é né, à toa, ele quer governar sozinho, né? Ninguém pode dar pitaco. Exatamente. Então, vamos ver aqui, né? E aí, né? E o que é que se estabelecia a Constituição de 1824? Vamos entender. Definiu leis para o processo eleitoral no país. De acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terra do sexo masculino e com mais de 25 anos. Olha Eu só. e você estaríamos lascados. Pois é, o que a gente entende hoje como voto universal, né, que todos têm direito acima de 16 anos de votar e tudo, na época não, mulheres não votavam, né, as camadas mais populares não tinham direito de participação, né, pública, então era o voto censitário, né, que só votava quem tinha, olha, condições financeiras. Então, era todo baseado na condição financeira, ou seja, a elite. Né? Só a elite poderia, era esses que eles entendiam como pessoas que tinham discernimento, né? Tinham cabeça para poder escolher os seus governantes. Olha que só. absurdo, né? E Absurdo. é uma forma de manter o poder entre eles, né? Exatamente. Porque se só a elite voltava, eles iam votar em quem contribui para que a vida da elite seja o mais confortável possível. Exatamente, pois é. E foi assim, né, que começou o primeiro reinado. Então, veja que algumas coisas não foram legais e a população começa a ficar insatisfeita aos poucos, né, porque para ele manter-se no poder, ele quis fechar todo o círculo, né, centralizar o poder todo na mão dele, né, ter todo o poder ali e assim não ia muito favorável com o que o pessoal queria, porque a elite, como apoiava ele, também queria um pedacinho ali, né, desse poder. Então, vamos ver aqui, olha. Para ser candidato também, era necessário comprovar alta renda, né? Olha aí, 400 mil réis por ano para o deputado federal e 800 mil réis para senador. Então, assim, você tinha que comprovar que tinha um dinheiro, né, que tinha uma condição econômica boa para poder se candidatar. Então, você nem podia participar para escolher os representantes se você fosse de camadas populares e muito menos para estar no poder você poderia, né? Então, só a elite mesmo era que ficava com esse poder. Né? E uma das características desse período, do primeiro reinado, era esse caráter, né? Elitista e centralizador. Né? É um ponto bem importante a gente colocar aqui, que é uma das características do primeiro reinado, que era elitista e centralizava esse poder na mão dele. E teve alguma reação da população? Teve sim, né? Vamos entender aqui, né? A reação contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Inconformados com o caráter elitista da Constituição de 1824 e com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro I, representantes de algumas províncias do Nordeste defendiam a federação de algumas províncias do Nordeste, a separação desta do Brasil. Então, aqui no Nordeste, né, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, que eram as províncias na época, eles começaram a dizer assim, não estamos satisfeitos com essa situação aí, né?
de só essas camadas que têm condições financeiras melhores, né? A elite, de estar tendo esse poder moderador aí concentrado na mão só de Dom Pedro I, a gente sem voz, sem poder participar. Então, qual foi esse movimento, né? Esse confronto, essa revolta que ocorreu aqui, que é bem famosa? Sabe como é que é o nome, professora Vivi? Confederação do Equador. O famoso Frei Caneca, ali, que esteve na Revolução de 1817 também, que Pernambuco é um local, né, de muitas revoltas, de um povo bravio, guerreiro, né, que se destacou na história do Brasil, né, por lutas e por esses conflitos que existiram de inconformidade, né, de insatisfação com as coisas que eram colocadas e impostas. Então, a gente vai entender aqui, olha, o movimento foi sufocado por extrema violência, né, da tropa imperial. Mas a gente vai entender, olha aí, o exército imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife, em 1824. Né? E a ideia desse movimento aí, né, da Confederação do Equador, era de se separar, né, de se tornar independente do Brasil, assim como era um ideal também da Revolução de 1817. Né? E Pernambuco conseguiu, a gente já viu em aulas anteriores, que Pernambuco conseguiu, por poucos dias, né, pouco mais de 70 dias, se tornar independente. E aí também tinha essa ideia, né? E também outra questão que eles colocavam, né, era de descentralizar esse poder do imperador. Mas aí a pressão ali do exército imperial, né, das tropas imperiais, foram muito violentas e parou, né, essa revolta, esse conflito. Veja, não resistindo, vejam em tela cheia, né? Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca teve como pena de morte o fuzilamento. Né? Então, Frei Caneca aí que também esteve à frente desse confronto que a gente conhece, né, dessa revolta de confederação do Equador, certo? Então, vamos saber mais um pouquinho aqui, né? Conta mais, professora, como a menina está pedindo aí. Veja, Frei Caneca, né, na questão aí, né, foi condenado, preso, foi um dos líderes desse movimento aí, e Maria Quitéria, né, que foi a primeira mulher a entrar no Exército Brasileiro. Sim. Veja, então, é importante, né, a gente trazer essas figuras aí que foram figuras que tiveram à frente, né, tiveram liderança diante de todo esse processo aí de independência, dessa consolidação, porque ainda é um processo, né, de se tornar independente ali, porque mesmo independente, o Brasil se tornou império, né? Foi um movimento esquisito, né? Bem esquisito. Poderia ter sido facilmente uma república. Exato. Mas eu acho que o império é uma forma de Portugal não perder completamente seus dedos aqui em território da colônia, né, professora? Exatamente. Então, foram muitas questões, né, que existiram. Por isso que no início da aula eu falei, né, não foi um processo linear que a gente acha, né, e naquele momento, para a gente agora, né, que está estudando todo esse processo, a gente entende que houve, né, essa separação, essa independência. Mas naquele momento não tinha isso, né? Era ainda muito incerto, trazia muitas incertezas. E com essas revoltas, essa insatisfação das pessoas, da população, era bem complicado, né? Então, havia toda essa questão. Bom, mas a gente já está chegando ao fim dessa aula. Mas já, professora Vanessa, foi tão rapidinho, foi tão gostoso de assistir. Eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Eu já me despeço. Muito obrigada, professora Vanessa, por me deixar participar desse chat. E a gente se vê num próximo encontro. Eu é que agradeço, né, gente, ter essa professora maravilhosa, linda aqui. É muito adorável, viu, Vivi? O convite está aí aberto, venha sempre que puder. Eu espero que vocês tenham gostado da aula
E eu vou ficando por aqui. Até o próximo momento de estudo. Um beijo no coração. Se hidratem, gente. Tchau, tchau.